Começa mais um episódio do podcast Escola do Varejo. Hoje, dia 31 de julho de 2026. A nossa entrevistada tem 15 anos de experiência em departamento pessoal. A sua maior habilidade, ela tem uma liderança humanizada. Ela também é um ser humano, ela tem os seus hobbies. Ela gosta de estar em família, treinos e estar perto da natureza. E é uma excelente apreciadora de vinho. Uma frase a resume: transformam pessoas, processos e desafios em resultados. Sempre com responsabilidade, humanidade e propósito. Está conosco hoje Morgana Carvalho, RH e Departamento Pessoal. Morgana, seja muito bem-vinda ao podcast Escola do Varejo. Muito obrigada, né? Eu gostaria de agradecer pela oportunidade e falar de um tema tão relevante, né, atualmente, que é o Departamento de RH e Departamento Pessoal. Eu me sinto lisonjeada. Coisa boa. Gostou da sua abertura? Gostei. Personalizado, né, sócio? Pessoal, antes de passar o tempo para a Morgana, nós queremos agradecer aos nossos patrocinadores, tá? E também, agora dar o resultado. Foi feita uma enquete mais cedo e foi feita uma pergunta da seguinte forma: o líder, ele já nasce pronto, onde tinha sim, não, vírgula, pode ser desenvolvido. E o resultado da enquete deu quantos por cento, Luiz? Deu 88%, não nasce pronto, é preparada. Exatamente, 88% das pessoas que votaram disseram o seguinte, que o líder, ele não nasce pronto, ele pode ser sim desenvolvido. E aí, aproveitando já essa deixa, Morgana, aí eu já faço já uma pergunta. O líder, uns dizem assim, o líder nasce com dom, né? Tem líder que diz, olha, tem gente que já nasce com aquele tino para liderança. Verdade. Mas afinal, o líder nasce pronto ou ele pode ser desenvolvido? Então, o que a gente percebe, né, que o RH e as pessoas, elas estão em transformação. E aí, a gente tinha profissionais que já nascia pronto, não é verdade? Então, já tinha aquele time ali para lidar com pessoas. E hoje a gente percebe que não, que a gente encontra pessoas que têm habilidades técnicas, que conseguem entregar trabalho, mas a parte de liderança a gente tem que transformar. Porque hoje o mercado de trabalho está muito escasso de profissionais. Então, hoje as pessoas estão um pouco mais preguiçosas, não é verdade? Então, assim, você pegar um currículo maravilhoso de experiência, essa pessoa não está disponível para o mercado. Não é verdade? Porque ela está empregada. Então, hoje, o que é que a gente vê no nosso dia a dia, né? São pessoas que estão ocupando cargos, né, importantes, porém, entretanto, não sabem lidar com pessoas, não sabem engajar a sua equipe, não sabem liderá-los da melhor forma possível. Antes do Luiz fazer a pergunta, aproveitando, nós temos aqui as nossas mídias sociais, né, Luiz? Quais são? Spotify, TikTok, Instagram, siga a Escola do Varejo Podcast. Também siga o nosso canal no YouTube, que é muito importante para levar conteúdo para vocês. Todas as terças-feiras, né? Todas as terças-feiras. Olha, terças-feiras e outra, viu? É um podcast que consegue suprir todas as demandas hoje do mercado, né, Luiz? Você vê que a gente tem o seguinte, hoje nós temos aqui a Morgana Carvalho, nós vamos aprender sobre RH, sobre departamento pessoal, nós já entrevistamos representantes, nós já entrevistamos donos de distribuidora, donos de supermercado, gerentes, então assim, tudo aqui voltado para o teu varejo, tá? Realmente. Uma pergunta que é muito feita a especialista sobre liderança: o que é ser líder? Olha, o que é ser líder, né? O líder, primeiro, ele tem que dar exemplo, ele tem que saber lidar com pessoas e com os desafios, né? Ele saber tomar decisões, né, rapidamente. Então, hoje, um líder com essas habilidades é muito escasso, né? Porque ele acaba se perdendo. Por que eu digo assim na prática que ele acaba se perdendo? Ele se infiltra tanto ali com o operacional, com o seu, vamos dizer assim, o seu piso, né, de loja, que ele se equipara ao colaborador. Ele é um colaborador também, né? Mas ele jamais pode, como eu posso dizer, né, almoçar com o seu funcionário, né, estar ali na brincadeira com o seu colaborador. Não, ele tem que ser líder águia.
Ele tem que saber impulsionar a sua equipe para atingir o que a empresa precisa. Então, ele acaba se perdendo, fica muito por colaborador, pegando as dores dos colaboradores. Então, assim, que líder é esse? Que não sabe saber separar o que é os direitos do colaborador e os anseios do empregador. Então, ele tem que saber separar isso daí. Isso é o básico, né? Então, assim, hoje a gente está muito focado nisso, né? Para que o líder entenda que ele volte, né, um pouco para trás, para entender as técnicas de ser líder e lidar, né, com as pessoas. Na sua visão, quando a empresa não tem uma cultura, prejudica a performance do líder? Prejudica. Sabe por quê? Porque ele fica solto. Ele acredita que o que ele entrega já é o suficiente, quando tem empresas que não têm um processo definido e ele acha que a cultura, né, da empresa é trabalhar dessa forma. Mas não é bem assim. As empresas têm que investir em processos, padronização de processos, deixar a comunicação clara com o seu líder. O que é que eu quero de você? O que é que eu quero que a Morgana entregue? Entende? Então, assim, isso tem que ser bem claro. Então, se a empresa não tem, ela está pecando, né? Ela está deixando de ter uma produtividade melhor, de atingir os seus resultados em faturamento, porque pecou lá atrás. Que hoje a gente cresce e esquece de se organizar. E aí, muitos empregadores viram que agora investir em pessoas é o ponto estratégico do negócio. Rapaz, que fala bacana. Investir em pessoas mais do que nunca é necessário, né? Sim. Eu tenho uma pergunta seguinte. O empresário brasileiro, ele contrata por necessidade e demite por arrependimento. Você concorda com essa frase? Sim ou não, e por quê? Não concordo. A gente contrata habilidades e demite por conduta. Então, quando eu vou fazer uma seleção, né, eu tento filtrar aquele perfil dentro do negócio do meu cliente, certo? Porque dependendo da seleção, o que cabe para Ricardo não cabe para Morgana, certo? Então, a gente contrata habilidades, experiências, cursos que ele fez e tudo mais. Só que na hora que ele entra na empresa, as condutas dele faz com que a gente demita. Então, contrata por habilidade, mas demite por comportamento. Sim. Tem pessoas que têm prazer em demitir. Parece mentira, né? Tu acredita? É verdade. Tem gente que diz assim, rapaz, nunca mais demiti ninguém. Chega, tô aqui tô estranho. Tem alguma coisa errada. Aí eu te pergunto, uma pessoa que tem prazer em demissão, como é que você o define? Eu defino como uma pessoa que não pensa estrategicamente. Não pensa, porque demitir um colaborador tem um custo, né? Então, é muito difícil eu contratar uma pessoa já pensando em demitir. Pelo contrário, eu quero que ela se desenvolva, que ela cresça, que ela pegue o melhor ali que aquele CNPJ tem para dar para ela. Então, se é no supermercado, né, que ela galgue vários setores que tem como crescer, depende do profissional, e isso eu falo na entrevista. Por exemplo, hoje a gente contrata muito pessoas jovens que estão no início da carreira, que querem uma oportunidade de emprego, né? Então, assim, a gente diz, você está começando aqui nesse cargo, mas nada impede que você queira se capacitar, né? Queira chegar num cargo de chefia, de encarregado, só depende de você. Então, a gente tem um RH que justamente analisa isso. Qual a diferença hoje do RH que só faz folha para o RH que é estratégico para o negócio? Então, a gente percebe, né, que o mercado mudou, assim também como o departamento de RH e o departamento pessoal. Então, hoje, o que é que a gente vê? Que o departamento de RH está fazendo parte das decisões estratégicas da empresa. Não é mais só aquele setor que era administrativo, que analisava as férias, que analisava uma folha ali com o departamento de pessoal, né, que cuidava dessa parte burocrática. Então, hoje, eles trabalham em conjunto, porque o RH está ali analisando as habilidades, o departamento pessoal traz os indicadores, né, o absenteísmo, como é que está, a produtividade do colaborador. Então, junta tudo para uma tomada de decisão. Então, hoje, se o seu RH não está estruturado, se ele não pensa estrategicamente junto com a direção,
realmente ele pode estar aí fadado a um fracasso, algo assim inatingível, né, para a empresa. Na sua visão hoje, atualmente, o salário é a principal causa de demissão nas empresas ou o pessoal está saindo por outro motivo? Está saindo por outro motivo. Vocês acreditam? Qual seria? O ambiente. O ambiente de trabalho. Né? Então, assim, hoje os empregadores, né, têm que se preocupar também com isso, porque o empregado mudou também. Com os benefícios do governo, né, que a gente sabe que são muitos, tá difícil. Então, assim, o colaborador, se ele não tiver num ambiente seguro, num ambiente que ele se sinta acolhedor, se não tiver uma comunicação clara, né, a gente tem colaboradores adoecidos. Hoje, acontece muito nas empresas quando um colaborador é promovido para a liderança. Sim. E um principal motivo que atrapalha para esse colaborador liderar é quando a equipe é colega dele. Um exemplo, eu vou assumir uma liderança, mas tem 10 pessoas que trabalhavam igual comigo. Como eu devo me posicionar? Que eu percebo que tem uma certa dificuldade. Um exemplo, uma situação, eu chegar numa empresa que ninguém me conhece, eu ser o líder, as pessoas vão me respeitar mais. E outra, eu ser o promovido, eu tô no meio da galera, assim, no popular. Sim, exatamente. Então, aí a gente fala de postura, né? Postura profissional. Então, assim, ele vai ter que mudar total a postura dele. Então, é aquela coisa simples que eu falei. Ele vai ter que parar de andar com eles, vai ter que realmente, não é se intrigar, ele vai ter que encontrar um equilíbrio, mas ele vai ter que ter a postura dele de líder, porque senão ele perde o respeito, que é isso que a gente vê, né? Então, assim, a gente vê líder que eu passo uma orientação, só que o liderado não acata. Então, assim, por que será? Né? Por que será? Porque ele está muito infiltrado na Rádio Peão. Tem que ser dito. Puxou assim dentro dessa. Exatamente. E ela é forte, viu? Então, assim, quando eu vejo esse tipo de comportamento... Não sabe, inventa, né? A Rádio Peão exatamente. É a então, assim, o que eu já percebo ali é esse líder está se perdendo. Porque se ele está andando muito, escutando o que não deve ser feito, na hora que ele vai cobrar, orientar... O liderado diz, não, dia de domingo eu tenho que ir para casa da minha mãe, não posso trabalhar. Entende? Então, assim, se ele mantesse a postura dele, isso não aconteceria. O que ele dissesse realmente mostrando, né, a comunicação clara, ele ia com certeza atingir o resultado. CPF ou CNPJ? Eu vi isso aí uma publicação na sua página no Instagram. Aí eu digo, vou aproveitar, eu li, mas eu queria que as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, você tem, o maior ativo de uma empresa são pessoas, mas você trabalha para a empresa, um exemplo. Trabalho. E aí, CPF ou CNPJ? Eu acredito que Então, depende. Depende muito, porque assim, não tem como você distinguir tanto, trazendo para o meu caso, né? CPF vezes CNPJ, né? Não tem como eu deixar de ser a Morgana que você falou, que gosta de treinar, que gosta de estar em família, que gosta de ouvir música, que gosta de apreciar vinho, e não trazer para o meu CNPJ. Então, trazer em que sentido? Na leveza, na responsabilidade, na clareza, na comunicação. Então, não adianta você me ver na minha página do Instagram e eu não transmitir a mesma coisa pessoalmente. Então, assim, eu consegui, né, junto com profissionais excelentes que trabalham comigo, chegar nesse ponto. Eu disse, não tem como eu deixar de ser uma pessoa, me posicionar, falar para os meus clientes, para os colaboradores, o que é um departamento pessoal, né, o que é um RH estratégico, sem que eles me conheçam na minha essência, que é onde eu ando, com quem eu ando, né, nos cursos que eu participo. Então, assim, está muito alinkado os dois. Porque se você fingir ser uma coisa, a longo prazo você não sustenta. É criar um personagem, né? Exatamente. Tem gente que cria um personagem, ele está acima do bem e do mal, ele é irrepreensível, quando, na verdade, aquele personagem, quando ele tira a capa, aí mostra a verdadeira face oculta. Exatamente. Então, assim, eu consegui, né,
mostrar isso, que a mesma pessoa que é que está lá no supermercado, é que está no escritório, na verdade. E aí é isso, né? Então não tem como você montar uma pessoa, né? A longo prazo não se sustenta. O que uma empresa deve fazer para que as pessoas queiram trabalhar na mesma? Então, o que eu vejo muito, né? Primeiro, você tem que ter uns processos bem definidos. Segundo, ter um ambiente de trabalho seguro. Então, isso vai do chão, da limpeza, certo? Então, com isso, você cria uma cultura organizacional, né? Então, tudo isso, né, faz com que o colaborador se sinta mais pertencente. Isso vai de um RH, isso vai de uma liderança, mas você tem que estar muito enraizado, né, para que ele se sinta realmente. Não adianta ter uma Morgana lá pregando a missão, a visão e os valores, se os liderados também não enxergar isso. E os liderados passar para os seus subordinados. Então, entende que é tudo um contexto, né? Chega do ambiente, de um fardamento que você disponibiliza, de um contrato de trabalho, de uma explicação em uma folha de pagamento. Então, tudo isso faz com que o colaborador se sinta pertencente, né? Que ele se sinta ali importante, não que ele se sinta só como um número. Isso mudou. Então, assim, o empregador que não enxergar isso, é muito difícil, em pleno, né, 2026. Eu vejo muitas empresas, né, e acompanho também outros profissionais. O que é que acontece? Até que ponto o RH é responsável pelo percentual de demissão? Em qual motivo? Eu sou um gerente. Certo. O RH contratou vários colaboradores, vários líderes, mas ele nunca se adapta à empresa e existe aquela meta de não demitir. Existe, de fato. Você concorda com essa meta? Porque muitos dizem o seguinte, se o funcionário não quer trabalhar, já foi conversado com ele 2, 3 vezes, e até alguns relatam, eu quero sair da empresa, aí quando o cara vai demitir, tem que esperar 6 meses para demitir, porque tem uma meta. Qual a sua opinião sobre isso? Tem que ser analisado, né? Olha, cada caso, né, tem que ser analisado com cuidado. Porque, veja só, hoje, né, eu sou responsável pelos 3 setores, né? Que é a parte do RH, a parte gerencial e a parte de folha de pagamento. E aí, o que acontece? Morgana, você errou naquela contratação. E essa palavra errou, ela é triste. Entende? Então, quando eu errei, será que eu errei mesmo? Vamos analisar. Porque eu contratei habilidades, olha aqui o currículo. E ele passou em todos os testes. Será que o líder não acompanhou? Será que o líder não treinou? Então, assim, tem que ser analisado tudo isso. Então, antes de demitir um colaborador, a gente conversa, né? E uma da parte do RH é isso, é ser escutativo. Então, assim, as IAs, né, veio justamente para nos ajudar. Porque, assim, hoje a gente precisa ter um tempo para ouvir colaborador, treinar líderes, pensar estrategicamente, analisar números, analisar piso de loja. Então, assim, hoje a IA nos ajuda em quê? Em gerar um relatório, gerar uma advertência. Então, tudo isso está relacionado para que a gente analise de fato realmente o que está acontecendo. Um dos termômetros de uma liderança é o turnover, né? Que é o Verdade. Como é que você vê isso? Aí eu tenho outra pergunta, dentro do contexto de demissões. Sim. Algumas empresas, ela têm um alto índice de demissão. Tem. Porque dado um poder, né, um determinado líder, eu não vou dizer o termo líder, né, um determinado gestor. Gestor. E tal. Só que assim, o que é que eu estava analisando, lendo, o seguinte, que algumas empresas também, elas adotam o sistema do pós-demissão. O que fez aquela pessoa ser demitida? Né? Aí, eu não sei os dados, mas algumas pessoas dizem, né, que o maior efeito é a gestão direta. Aí eu te pergunto, sobre o pós-demissão, essa outra pergunta que eu fiz agora que eu esqueci. Tu lembra qual foi? O absenteísmo. Perdão? Absenteísmo. É porque, veja bem, eu não sei o que é esse termo. Então, o absenteísmo, e vocês podem até me corrigir quando eu falar termos técnicos, mas é relacionado à ausência do colaborador. Por exemplo, se ele disponibiliza muito atestado médico. Então, quando a gente vai puxar lá, né, no controle de afastamento, a gente vê que no decorrer do ano, ele faltou mais do que trabalhou.
Absenteísmo é isso, é a ausência dele, né? E aí isso também é um número. Então a gente vê que a produtividade fez o quê? Baixou. Então ele não se sente mais pertencente. Não se sente mais. A não ser que seja alguma doença, né? Que ele já venha ou que ele adquiriu no ambiente de trabalho, né? Por excesso de trabalho, por cargas exorbitantes, por metas inalcançáveis. Então, pode ser que ele também adoeça, mas assim, é como eu falei, casos e casos. E o pós-demissão, qual é a sua visão? A minha visão, anotar isso ou seria uma coisa supérflua? Na verdade, eu acredito, quando se fala de desligamento, né, a gente primeiro tem que analisar um todo, tem que analisar se o líder realmente está exercendo um bom papel ou se ele está levando só para o pessoal. Também tem muito disso. Então, assim, é como eu falei, né? A gente contrata, o cara é bom, porém, o líder, por algum motivo, se atrapalha ali na hora de gerenciar o colaborador. E aí pede para demitir. Aí a gente tem que analisar, ouvir o colaborador também. Né? Mas por que que ele não presta? Né? Aí ele diz a posição dele, do líder, e eu vou ouvir o colaborador antes de tomar a decisão de desligar, porque existe um custo, né? Então, se fosse no término de contrato, né? Agora, se fosse já um ano de casa. Então, assim, tudo tem que ser analisado, né? Então, não é só mais números, né? A gente está lidando com pessoas, com pais de família, né? Sim. Como o líder pode dar um feedback positivo e um feedback negativo? Na verdade, eu não vejo assim com esse ponto, mas assim, vamos lá, dando um feedback construtivo, né, para um colaborador, ele tem que primeiro mostrar, ao meu ver, os pontos dele fortes. Você é bom nisso, você entrega nisso, mas olha, vamos melhorar naquilo. O que é que você precisa? É um treinamento, né? Quer que eu traga alguém, quer ir para outra loja, aprender como é, que você está pecando nisso. Vamos melhorar nisso? É assim que se dá um feedback. Não é dizer, não, você é burro, você não presta. O que é que você tem? Você começou bom com 1 ano, já tá ruim? Oxe, deixa de beber, bicho. Ah, que diferença. Vamos fazer um simulado? Tive essa ideia agora. No ramo do varejo, existe uma coisa chamada PDV simulado, que é antes da pessoa vender, os vendedores eles fazem tipo, como seria a resistência do cliente negando determinado produto ou dizendo, olha, eu não quero comprar. Então, teria algum problema de a gente fazer um PDV simulado? Não. Você vai ser o feedback simulado. Meu problema, eu sempre chego atrasado. Eu sou um cara assim, vocês já conversaram, os caras disseram, olha, o Ricardo não tem jeito, ele chega de 20 a 25 minutos atrasado. Aí eu já conversei e tal, já estou de saco cheio desse cara. E o Luiz, ele é como é que chama? Ele está passando por um determinado problema pessoal que está afetando a produtividade. Como você daria o feedback a mim e ao Luiz? Casos isolados. Quando você estiver pronto, meu caso você já sabe, né? É um problema, assim, de comportamento. Sim. Eu sempre chego atrasado. E do Luiz, ele está passando um problema pessoal, só como ele é introvertido, ele não... Estou dando essa simulação, tá certo? Sim. Ele não consegue e está afetando a produtividade. Então, você pode... eu sou o funcionário. Como você me daria esse feedback? Podemos? Agora. Só um minuto. Pessoal, nesse momento, nós vamos fazer aqui o feedback simulado. Tem o PDV simulado, que é no ramo de distribuição, e nós vamos agora ver com a Morgana Carvalho, que é RH e Departamento Pessoal, como é o modelo de PDV, de feedback. O meu caso é horário. Ela vai dar a parte. E depois o do Luiz é um problema que ele está passando pessoal que está afetando a produtividade dele. Tá ok? Quando você começar, nesse momento eu não sou o entrevistador, eu sou o funcionário que está sob sua aba. Sim. Podemos começar? Vamos. Foi, Morgana, tu mandou me chamar, foi? Sim, senhor. Como é que o senhor está, seu Ricardo? Assim, é o que? É problema, é? É não, seu Ricardo. Não, porque aqui a gente só chama, tem solução. Eu fiz o que de errado, hein, agora? Olha, o pessoal falando mal de mim, né? Isso é um povo miserável. Não, que é isso. Seu Ricardo, o senhor bem sabe, né, que a gente é um RH bem atuante. Eu estou aqui para servir vocês, né, como eu já falei diversas vezes. E eu fui fechar sua folha de pagamento, né, fui fechar o seu ponto e identifiquei que o senhor está chegando atrasado. Rapaz, de novo esse assunto. Sim, eu já expliquei. Eu tenho um problema, meu filho chegou bêbado de uma festa aí.
Assim, rapaz, por causa de um minutinho. Olha, seu Ricardo, veja bem. A gente precisa entender, porque assim, se o senhor chega atrasado, o senhor não completa a jornada, não é verdade? O senhor sai no seu horáriozinho, né? Às 18. É porque 18 horas ele tem um compromisso, né? Então. Então, assim, se o senhor perceber que no seu banco de horas o senhor está negativo. Então, assim, a gente percebe que se o senhor não completa a jornada, que é o que está acontecendo, que o senhor chega atrasado e sai no horário, né, o seu saldo fica negativo. Então, o senhor vai ter que compensar essa sua ausência, esse seu atraso. Aí eu quero saber do senhor, quando é que o senhor pode começar a compensar o seu banco, né, que o senhor veio vários dias atrasado. Nesse caso é melhor chegar no horário, né? Com certeza. E a gente, né, vai alinhar aqui a sua escala para que o senhor possa, né, ajustar aqui seu saldo negativo, ou seja, fazer uma horazinha... Mas você é demitido hoje, é? Vai não, meu querido. Isso é uma advertência que eu tô levando? Não, senhor, de sim. jeito nenhum. A gente só está alinhando aqui, né, as expectativas, que o senhor entenda que o senhor não está completando a sua jornada. Foi o gerente que falou para você, foi, moça? Foi não, meu amor. Eu vi aqui no seu fechamento. Assim, não é porque esse gerente não gosta de mim, não, viu? Não, Que é isso, seu Ricardo? Que é isso? Daqui a pouco ele vai ver que o gerente tá roubando a empresa. Ok. Rapaz, se o cara chegar atrasado depois de uma dessa, o cara só se não tiver... Realmente, é assim que Só a se gente não tiver, atende. assim, como é que eu vou dizer, vergonha na cara, fica chato, né? Mas só se o cara não tiver, né? A gente tem, como eu posso dizer, olha, a gente precisa cuidar da gente para poder cuidar do outro, né? Então, a RH cuida das pessoas. E aí, quando eu atendo um funcionário, né, desafiador... Você dizer outro termo, mas eu tava doido pra saber. Desafiador, né? A gente, com a comunicação, a gente consegue quebrar, né, o gelo. Mas eu atendo muitos funcionários armados, né? Muitos. Morgana, tá errado. Morgana, minha rescisão não tá batendo. Então, assim, a gente vai... Mas o que foi? Vamos analisar. Mas a CLT diz isso. Por que o senhor tá falando isso? É TikTok, tá errado. Essa foi muito boa. Pessoal, segue, aproveitando a Escola do Varejo, nós temos o canal TikTok. Lá, viu? Aproveitando, não tem nada a ver com o assunto. Agora, o Luiz, ele tá passando um problema... Por um problema difícil, pessoal. E aí, ele tá comprometendo a produtividade. Ele trabalha no balcão de frios. Certo. O Luiz até então era um exemplo e por um motivo de problema realmente de família, de saúde... Ele é um cara introvertido, não é de abrir o coração. Aí, nesse momento, nós vamos agora ver o feedback... Financeiro, né? Financeiro? Não, vamos... Já mudou, foi? É problema pessoal, pô, de saúde. Entendeu? Aí, agora, Morgana, o tempo... Se falar nisso, pessoal, nós temos aqui a Cidinha, ela é fotógrafa, depois nós vamos mostrar ela aqui, vai sair a foto no término da entrevista. Ela dá todo o suporte à Morgana Carvalho e um excelente profissional. Depois nós vamos chamá-la e... Na verdade, vamos fazer um vídeo com a Cidinha, tá? Perfeito. Vocês vão conhecer a Cidinha. É Cidinha mesmo que a gente chama ela. Fotógrafa há quantos anos, Cidinha? 11 anos. Só 11 anos. Cada foto arretada. Vamos lá, seu Tiago. A gente percebeu, né, que o senhor está com um problema pessoal, né? Esse assunto chegou até a mim. E eu gostaria de saber no que eu posso lhe ajudar para que o senhor possa resolver esse problema e voltar a exercer as suas atividades da melhor forma possível. Uma vez que o senhor vem desempenhando um bom trabalho, é um funcionário proativo, que chega na hora, que é exemplo para os demais. E a gente está entendendo que alguma coisa está aí não está muito boa. Então, assim, o que é que eu posso fazer para que o senhor possa voltar a resolver os seus problemas e voltar com todo o gás aqui para a empresa? Doutor, eu tô com problema de saúde. Casa. Eu pensei que ia ser demitido. Vou ser demitido. Não, minha gente, não. Vocês, meu Deus. Vamos lá. Se eu lhe der 30 dias de férias, resolve o seu problema, você consegue alinhar, né, esses problemas pessoais, né, essa questão de saúde familiar e voltar com tudo, né, para o trabalho? Consigo. Consegue? Pronto. Então, vou viabilizar aqui para conceder essas férias para que o senhor possa alinhar e voltar com todo o gás. Perfeito. Ou Conversando seja, aqui agora, se entende. Exatamente. Agora, tá vendo que é diferente você ter...
Aí o pessoal fala assim. Não, eu achei engraçado porque ou era moça, né? Doutora. Mas você não presta, não, bicho. Morgana. Porque ó, quando o RH chama, o cara já sabe logo. Tô demitido. Ou então é uma Porque, advertência. porque se fosse pra elogiar, eles tinham descido. A Raipinha fala logo isso. A Raipinha é triste. Morgana, dado esse feedback simulado, eu queria agora ouvir o que você acredita que você já deve ter visto e ouvido, cada barbaridade. Qual foi um feedback que você presenciou que lhe deixou assim horrorizada? Não precisa dizer o nome da empresa, viu? Não, jamais que é isso. Eu liderava uma equipe, né? E na reunião de líderes, onde está só a nata, né? Como diz o ditado popular, a pessoa que estava no cargo de direção chamou o meu operacional de cachorro. Aqueles cachorros não faz nada. Aquilo me doeu num nível, assim, extremamente forte. Porque eu pensei, se ele está chamando o meu operacional de cachorro, eu sou o quê? Então, assim, o operacional que resolve o problema, que entrega, que veste a camisa, que está ali porque precisa, ele mencionou essa palavra e aí pesou. E aí eu pensei, aqui não é mais meu lugar. Você pediu para sair? Com certeza. Porque os princípios que até então, né, dele não estavam mais iguais com os meus. Então, assim, o que me fazia pertencer àquela empresa, com essa palavra, com esse feedback, ele perdeu a profissional. Quando você pediu desligamento, você deixou isso claro à pessoa? Não deixei. Porque tem perfis de pessoas que você pode tentar ter uma conversa franca, mas você não consegue. Porque ele é tão arrogante, ele é tão prepotente e acha que ele é o melhor em tudo, que ele não precisa de pessoas, que você só vai ser mais uma lá. Quem é você na fila do pão? Poxa, então traz para esse cenário. Isso aconteceu há 6 anos atrás. Então traz para o cenário de hoje. Né? Quanto está ali o segmento dele, né? Se ele continuasse, né? Que ele se afastou até então. Hoje, o que uma empresa precisa fazer para ficar com os bons funcionários e reter os talentos que são descobertos? Então, fazer com que eles se sintam pertencentes e importantes dentro de qualquer instituição. Vou te dar um exemplo. Vou promover você, traga a sua equipe uma novidade. Né? Pensar fora da caixinha, a gente vê muito pensando só no hoje. Vamos pensar estrategicamente lá na frente, daqui a 2, 3 anos. Como é que vai estar o nosso segmento? Para você, o que é atender um bom cliente? Né? Ser bem atendido. O que é que você pensa? Então, assim, trazer o colaborador também para chamadas de decisões. Para você, como é que você faria aqui, nesse estoque? Colocaria onde, o que? Então, assim, trazer eles também, não tratar pessoas como números de qualquer jeito, com qualquer linguagem, né? Então, o assédio moral está muito em evidência. Saúde mental do colaborador também. Então, tudo isso tem que ter um equilíbrio para que ele se sinta pertencente e que ele execute o seu trabalho da melhor forma possível. Não acorde já dizendo, ai meu Deus, eu vou para aquela empresa, estou com ansiedade. Tá entendendo? Eu tive uma prima, foi assim, exatamente. Ela teve burnout e ela disse que quando vestia a farda, se tremia e começava a chorar. Exatamente. E ela disse que, prima, eu não consegui. Aí tem hora que ela, quando vestia a farda, parece que ativava um gatilho. Pois é, exato. Então, assim, não quer dizer, eu não quero passar aqui que o RH vai resolver tudo. Não, a gente trabalha de forma preventiva. Então, é o quê? Treinando os liderados, promovendo um ambiente seguro, retendo os talentos, vendo onde é que a gente pode melhorar, onde é que a gente pode alocar um colaborador com as habilidades melhor aqui. Será que nesse setor não seria melhor? Vamos tirar o que ele tem de melhor? Então, assim, a gente não pensa em desligamento. Um RH estratégico não pensa, não quer demitir. Ele quer pegar o melhor daquele trabalhador. Seria a última instância? Seria. Para mim, é a última instância.
A não ser que ele não queira mesmo estar mais, que aí também eu não tenho como obrigar ninguém a Não é trabalhar. cárcere privado, não, né, Morgana? Exatamente, tanto para o empregador quanto para o empregado. Eu quero que ele se sinta feliz, eu quero que ele goste de trabalhar com a gente, né? Que ele sinta a missão e a visão, os valores da empresa ali enraizado. Na sua visão, hoje existe uma grande dificuldade no quadro operacional, porque muitas empresas têm um padrão de salário. Vamos dizer que eu tenho uma equipe de 20 pessoas e nessa equipe eu tenho 4 pessoas que é fora da curva e todos ganham o mesmo salário. Sim. E o que é que acontece? Os demais faz aquele trabalho no popular meia boca. E isso começou a afetar os melhores. Como o líder deve se posicionar ou o que a empresa deve fazer para que essa produção não caia. Porque eu vou começar a pensar na seguinte situação. Eu sou um funcionário que eu faço fora da curva, mas eu comecei a deixar de fazer. Por quê? Porque eu vou fazer mais se fulano ganha igual comigo. A gente já chega atrasado, ganha a mesma coisa e eu aqui trabalho e não ganho mais para nada. É o que está acontecendo muito nas empresas. Qual a sua visão sobre isso? O que deve ser feito para tentar reverter essa situação? Então, cadê o plano de cargos e salários dessa empresa? Poxa, Entendi. massa. Então, assim, isso Puxa, Cidinha. é primordial, porque aí é uma injustiça muito grande. Porque como é que eu equiparo uma equipe de 20 colaboradores, o mesmo salário, tendo 6 que desempenham um trabalho extraordinário? Então, cadê as avaliações de desempenho dos colaboradores para que eles possam, né, chegar no extraordinário? Entende? Então, assim, estão deixando aí, né, aí perde o colaborador. Entende? Perde o colaborador. Então, tem que ter um plano de cargos e salários bem estruturados mesmo. Você começa aqui com R$ 1.500, né? Para ir para 2.000, você precisa passar por isso, ter 3 meses de experiência, não ter atestado. Aí a gente vai traçando, né, o plano de cargos e salários de acordo com o perfil, o segmento daquele cliente. Empresas que cobram muito do quadro operacional, porém não existe benefícios. Complicado. Analisar, porque assim, hoje a gente não pode mais perceber isso e não tomar uma decisão. Como assim, Morgana? Eu não entendi. Por exemplo, eu sei que o meu colaborador está trabalhando mais de 15 horas por dia, exemplo, que não é permitido pela lei, né? E aí eu vejo que a produtividade dele tem erros na sua entrega, né? A produtividade dele não está mais de uma pessoa que trabalha as suas 8 horas ou suas 10. Então, assim, o que é que a gente tem que fazer? O que é que a gente precisa melhorar no que ele faz? Então, é uma automatização? É contratar outra pessoa e diminuir a carga horária dele? O que é que ele está fazendo que está deixando, né? Ou ele está trabalhando demais, né? Ou se perdeu nos processos, né? Está precisando de férias, o que é que aconteceu? Então, assim, não existe uma fórmula padrão. São pessoas, né? Não é Pessoas. como a receitinha de bolo, Não né? Não tem. Então, assim, Morgana, eu quero que você forme o meu RH. Puxa. Formo. Quem é a pessoa? Ela tem o perfil de RH? Ela tem as habilidades? Porque uma coisa você com a experiência. Eu posso passar para ela todas as ferramentas para ela lidar com as situações, as advertências, as suspensões, fazer uma seleção, né? Entender o perfil do colaborador. Mas tem coisas que ela não vai conseguir resolver. E você não pode cobrar, porque ela não vivenciou. Não vivenciou, porque ela não tem experiência. Então, assim, tem que entender, porque não é só uma receita de bolo. Não é, entende? E aí é os desafios, né? Existe perfil diferente para departamento. Um exemplo. Qual o perfil para ser gerente? Um exemplo, eu quero promover um colaborador, eu quero contratar. Qual seria o perfil de ser, por exemplo, você vai assumir uma operação que é altamente estressante, liderar 500 pessoas, um exemplo. Aí nessas 500 vai ter supervisor, subgerente. Sim. Como se traça esse perfil, o RH, para selecionar essa pessoa?
ou promover de dentro, caso exista essa pessoa. Vamos trazer para o básico, né? Primeiro, ele tem que saber toda a operação. Toda. Então, ele precisa entender toda a operação. Segundo, ele tem que ter cursos, certo? Um nível médio ali, né? Uns cursos, umas palestras fora, né? Então, saber lidar também com números. Líder que não mede não tem como entregar resultado. Nenhuma liderança que não sabe medir o seu operacional, ela não traz resultado, porque a gente vai para achismo. Eu acho isso. Meu sexto sentido não falha. Olha, quando eu não vou com a cara de fulano... Exatamente. É o sexto sentido. Então, assim, esse líder está fadado ao fracasso. Então, um líder perfeito, perfil, para mim, é ele primeiro entender toda a operação, ele se capacitar, entende? Ter um nível superior, estudar, saber lidar com números e medir produtividade. Para mim, é o básico. O básico. E aí, a gente vai trazer para diversos cenários e segmentos, né? O que é que destrói uma empresa? Falta de estratégia ou excesso de ego? Excesso de ego. Por quê? Porque o ego, ele acaba lhe cegando. Você não consegue tomar decisão, porque você está ali imaginando, entendeu? O ego está tão alto que você não enxerga que algo precisa ser melhorado. Entende? Você não entende que você tem que investir em pessoas para pensar estrategicamente, para atingir resultados, para aumentar a produtividade, para poder seu negócio, né, se perpetuar por muitos anos. Então, assim, para mim, o ego. Quem é o maior problema, às vezes, de uma empresa? Qual o maior problema? Não, eu vou concluir. Reforma. Não, essa é uma pergunta capciosa, vou até deixar bem claro. Qual é o problema real de uma empresa? Às vezes são os funcionários ou às vezes é o dono? É o dono. Por quê? Porque, às vezes, o que acontece? O dono recebeu aquilo de berço. Não se capacitou. Entrou de gaiato no navio, como diz o outro, né? E aí, o que acontece? Ele não se estruturou. Ou foi forçado, né? Ele não se capacitou, ele não quer, né, se capacitar. E aí, se ele não tiver munido de um corpo gerencial estruturado e saber ouvir, ele pode quebrar. Porque quem está lá servindo ele, trabalhando com ele, tem o seu tempo de trabalho, né? De experiência profissional que ele não teve. Porque enquanto ele estava jogando bola, o pai estava trabalhando. Então, ele não foi para o curso. Ele não fez graduação. Ele não sabe o que é números. Ele não sabe o que é... Entende? Então, assim, se ele não tiver um corpo de liderança bom, o segmento dele pode quebrar. Porque a gente precisa de pessoas. Então, ele sozinho ele não é nada. Porque ele não sabe lidar com pessoas. Ele não sabe o que é um TI. Entende? Ele não sabe o que é um sistema gerencial, ele não sabe o que é um sistema financeiro, ele não sabe o que é um BI. O que é BI? Ele não sabe, porque ele nasceu em berço de ouro. O pai que trabalhava. Tem uma frase, eu lembrei você falando, tem um cara que casou com a médica. Aí o cara não tem formação nenhuma. Certo. Aí ele, cidade pequena, o cara diz, sabe, chegou a doutora Morgana Carvalho, certo? E aquele rapaz que não é o marido da doutora? Aí o cara não tem nome, não, o título dele é o marido da doutora. Aí, parafraseando o seu exemplo, aí seria o seguinte, herdeiro ou sucessor? Sucessor. Né? Que seria o ideal. Mas às vezes o cara, quem é? Não é o filho do dono? Não é o esposo da doutora? E aí, Morgana, quando dá feedback para o dono, você já passou por isso? Você tem que dizer, olha, eu preciso conversar com você.
É o que a gente chama de conversas difíceis. Conversas difíceis. Já teve algum momento Às que... vezes o problema tá no dono, né? E Não é na ele... gestão. Aí Exatamente. sai, demite gerente, demite líder, Demite tudo. colaborador. Ninguém e o problema presta. Tá no dono. E quem vai demitir o dono? Essa é só uma metáfora, né? Exatamente, né? O dono não sai, né? Então, assim, quando a gente vê uma situação dessa delicada, a gente tem que primeiro estudar o perfil do dono. Eita, Morgana, estudar o perfil do dono. Porque, assim, às vezes ele não sabe escutar um feedback, ele não está pronto para escutar um feedback, pode ser qualquer um. Eu posso ter a melhor palavra, mas se ele não souber escutar o feedback e ter humildade, ele vai me demitir na hora. Agora que resenha, né, bicho? O que foi não demitir meu RH? Exatamente, porque eu não soube escutar o feedback. Veio com as letras aí, eu não gostei. Eu demiti o RH. Disse que a minha empresa estava errada. Aí o cara vai dizer assim, Eu tô errado, eu sou o dono, eu tô errado. aí disse, e aí? Não, agora você tudo, até RH, pronto. Eu quero ver se Pronto, ele não é agora, bom, né? Exatamente. Porque a palavra dono tem um peso, né? Tem, Mas pode falar, verdade. irmão. Mas é isso, né? Primeiro a gente tem que analisar o perfil do dono, se ele realmente está pronto para um feedback. Quando você tá tudo pegando fogo, né? Não, peraí. Tem que ser conversado com o dono. Mas se a gente perceber que o perfil dele é de humildade, de ouvir, né, quem tem experiência, quem está mostrando os caminhos, porque uma gestão de sucesso é isso. Não é eu tomar a decisão sozinha. Não é eu pensar só, porque eu não sei de tudo. Né? Então, tenho que sentar com a tríade, né, que são as pessoas, os cabeça, para que a gente possa bolar a estratégia. Entende? Então, assim, se o dono, né, tiver disposto realmente a entender isso, é fantástico. Então, ele está aberto a um feedback, ele está pronto, né, para uma conversa mais tranquila. Ele vai dizer, poxa, meu diretor, não é por aí. Aí o senhor quebra minhas pernas. Rapaz, você me lembrou o cara, aí você me lasca, né, irmão? Não, sei que você é uma vocês, madame. É porque eu vou dizer assim, bicho, aí você me lasca todinho, né? Não, uma vez eu levei um feedback, eu considero o cara meu mentor, mas teve uma vez, bicho, é porque, assim, não pode usar o palavreado, mas aí ele disse, tem que dizer o seguinte, bicho, tem hora que você... Aí você me lasca, meu irmão, na frente dos caras. Morgana, nós estamos chegando, se caminhando para o término, tá? Mas, Luiz, alguma pergunta mais para a Morgana? Não, excelente. Pega aí, Luiz, por favor. Pessoal, antes de mais nada, nós queremos aqui agradecer aos patrocinadores MS Representações, Supermercado Albuquerque e também agradecer ao Laticínio Novo Horizonte. Foi criado um quadro e nesse momento nós estamos fazendo contigo, chamado Varejo Sem Filtro. Eita. É um quadro criado justamente, aquela pergunta que as pessoas querem fazer. E tem medo. Não, pai, não vamos dizer assim, não é? Mas também tem umas notinhas de 200, né? De 100. Se acertar. São várias sem fio, são perguntas que elas são perguntas provocativas. E nada melhor do que nós termos aqui, nesse momento, uma especialista em RH e departamento pessoal. Aí nós queríamos o seguinte, que você escolhesse uma pergunta e eu vou ler para o nosso público. Esse é o quadro Varejo Sem Filtro. Menino, isso não é que sorteio, responsabilidade, hein? Você escolhe um, aí você traz e a gente vai ler aqui para o pessoal. Escolha, na verdade, já 3 perguntas, por favor, Morgana. Uma, 2, 3. Pronto. Começa então, vamos começar o quadro. Lembra o nome do quadro? Varejo Sem Filtro. Sem filtro. Morgana Carvalho. Vamos para a primeira pergunta. Por que empresas investem tanto em tecnologia e tão pouco em desenvolvimento de líderes? Essa empresa aí, ela tá só visando números, né? Não tá. E tá pensando no hoje, não tá pensando na longevidade do seu negócio. Muito bem. Segunda pergunta. É suave. Tô vendo. Uma empresa pode... Não, essa daqui já foi feito. Pega outra pergunta, por favor. Show. Lê essa também. Lê essa também, por favor. Pronto.
pesada, é? Não, deixa eu Olhe. fazer drama, pô. O bicho faz um drama. Olhe. O cara vai ver, né? Como identificar se o problema de uma equipe está nas pessoas ou na gestão? Ouvindo os colaboradores. Total. Eu concordo plenamente. Sim. Lá é o termômetro, né? É. A próxima. O que é um líder que mata a produtividade sem perceber? Ele ser desumano. Desumano e não saber medir produtividade. Ou seja, ele sobrecarregar um colaborador, né, porque ele é bom, e deixa outro, né, sem exercer o trabalho. Então, assim, ser líder também é entender isso, sabe? Não é você pegar porque o rapaz é bom, você vai botar ele para tudo. Minha gente, isso é uma injustiça. Entende? Se tem uma equipe de colaboradores, então treine aquele que não é tão bom para chegar ao de excelência. Só que o pessoal tem preguiça, minha gente. Deixa o peso só nas costas. Exatamente. De um que é bom, que ele é proativo, aí acaba perdendo o proativo. Aí Por sobrecarrega conta disso, porque ele é bom. E aí o outro que fica fazendo corpo mole, né? Porque ele não dá um feedback construtivo para ele, aí pode perder o bom. E aí ele vai ficar com ruim. O que acontece muito é quando você tem um funcionário com dor de dono, que ele começa assim a Sim. debater os problemas. Se ele se calar, Já era. prepare-se. É ele vai verdade. sair. Então, É como é que eu verdade. Quando ele deixar de ter a dor de dono, se É prepare. exatamente. Quando ele não dá mais um bom Você dia. tá tão inspirado hoje, eu só fico olhando pra Rapaz. você. Não, sem brincadeira, tem hora que eu fico olhando pra você. Mas, Olha, então, aí ele não dá mais um bom dia, né? Ele já olha por RH troncho. Isso tudo eu sei. doutora, Pois é. doutora, eu vou lhe fazer uma pergunta aqui. Qual é o preço hoje de uma liderança despreparada para uma empresa? Isso é pesado. Baixa produtividade. Com isso, baixa lucratividade. E não é uma ONG, né? É uma empresa que vive de resultado. Exatamente. Então, assim, não adianta, né? Eu não cobrar, porque não é uma entidade filantrópica, né? Eu pago seu salário para você me dar um retorno, que é o seu trabalho. Então, assim, quando a gente vê um colaborador assim, que está se perdendo, aí a gente chama ele, fulaninho, Ricardo, o que é que está acontecendo, Ricardo? Entende? O seu saláriozinho tá pago, né? Dia 5 ali. Os impostos pagos. O que é que tá acontecendo? Né? É isso. Perfeito. Se você for... existe um comercial chamado 30 Segundos. 30 segundos e é. O comercial, a gente... É o seguinte, é um brasão que o cara cria, né? E aí essa pergunta, eu queria que você, em 30 segundos ou mais, claro. Sim. A gente não vai cronometrar, não. Por que contratar Morgana Carvalho? Por que contratar Morgana Carvalho? Primeiro, porque eu acredito que eu posso contribuir, né, para o seu negócio. Qualquer negócio. Seja ele supermercado, seja ele escritório, seja ele empresas de serviço. Porque eu acredito que eu tenho uma vasta experiência, eu me capacitei para isso. Eu gosto disso. Então, assim, hoje eu me vejo colhendo frutos de uma trajetória de trabalho, né? De saber ouvir e servir. Então, eu acredito que você me contratando, a gente consegue, né, traçar um plano estratégico para atingir o seu objetivo. Né? E o que eu puder contribuir, eu irei contribuir. Se eu não souber, eu vou me capacitar para lhe entregar o resultado, o melhor resultado. Eu percebo que você falou algumas vezes servir. Aí você lembrou a Bíblia, né? Quando Jesus Cristo disse, o maior dentre vós seja como menor e quem governa como quem serve. Eu não sou maior e não sirvo a vocês. Aí eu vi que você, em alguns momentos da entrevista, você falou servir, né? Morgana, vamos agora, são as duas partes, a gente vai agora se encaminhar para o término, nós vamos fazer uma dinâmica. Você que gosta muito de dinâmica, se é que você me entende, né? Tá vendo, Tiago?
É Luiz. O nome dele é Luiz. Foi. Foi quando você Por que falou. você tem a cara Não, quando você falou na dinâmica. de Tiago? Tiago. Foi mesmo. Como assim? Quem é Tiago? Não. Eu também na dinâmica, no feedback, ele disse, ela criou um nome fictício para o funcionário. Mas depois eu disse. Mas acontece. Tem gente. Acontece. Morgana. Ô, Tiago, bota. Tô colocando, tô fazendo Bota aqui. na caixa. Eu chorei. Eu não aguento vocês, minha gente. Rapaz, o podcast é muito bom, Cidinha. Sabe por quê? Pessoal, podcast é isso. Aqui não é um jornal. A gente não segue um script, né, Luiz? Perfeito. Você vê que são Se pessoas. seguir, faz da graça. Faz a graça, exatamente, sabe as palavras. Aqui é pessoas falando com pessoas. Nesse momento, a Morgana está processando. Ah, tu tem cara de Tiago mesmo, eu vou te chamar. Ô, Tiago, escuta. Minha gente. Você agora vai dar. Vamos para as duas últimas perguntas. Uhum. E aí nós vamos fazer aquela dinâmica. Imagine, eu gosto muito que aqui você vai. Eu vou fazer a pergunta, você agora vai olhar para essa câmera. Se quiser filmar, Cidência, é um momento muito gostoso, né? O que é que vai acontecer? Você hoje tem 10 minutos para falar para todos os empresários do Brasil, certo? E qual seria o aviso que você daria a esses empresários antes que fosse tarde demais? Uhum. Quando você estiver pronta, a pergunta quer que eu repita? Não. Ok, então você aqui tem. Poxa, até a Cidinha tá rindo. Ô, Cidinha, tu não veio para ajudar a criatura. É assim. Não, é meu objetivo, né? Então, Morgana, você tem agora uma plateia de todos os empresários do Brasil aqui na sua frente. Você precisa dar um aviso a eles antes que seja tarde demais. O tempo é seu. Então, o que eu poderia, né, o que eu desejo para todos os empresários é que eles possam investir em pessoas, né? Porque as pessoas vão fazer com que o negócio dele tenha uma longa longevidade. Então, hoje, o proprietário, o líder, o diretor, o CEO, que não investir em pessoas, ele está realmente fadado ao fracasso. Então, assim, isso não é a minha opinião, né? Então, assim, isso são estudos, né, que a gente já vem analisando, até as obrigatoriedades, né, acessórias vêm mudando, né? Um setor que é extremamente fiscalizado é o departamento pessoal. Hoje a gente tem um E-Social que está aí, né, que é onde a gente anteriormente não tinha prazo de envio de admissão, de demissão, de férias, e hoje a gente tem. A gente tem a NR1 aí, que chegou para esse ano, né, 2026, que é relacionada à saúde mental do seu colaborador. Então, assim, pensem com carinho, né, nos seus colaboradores, no que vocês podem investir para tirar o melhor dele, para que ele se sinta pertencente ao seu negócio, né, para que ele possa aumentar a sua produtividade e assim o faturamento da sua empresa também. Então, desejo isso para você, empresário. Morgana Carvalho, essa é a última pergunta que eu vou te fazer. Morgana, o que é a vida? Eu pensei nisso hoje, você acredita? Que bom. A vida, para mim, primeiro que ela é bela e ela é uma oportunidade. Então, eu acredito que eu jamais passaria por esse momento em qual estamos sem ter a clareza e a visão de que tudo é passageiro. Então, hoje a gente está aqui, amanhã a gente não pode não estar. Então, assim, por que não dar o melhor? Por que não servir? Por que não ajudar? Por que não humilhar o outro? Por que não tentar compreender que você é um mundo e eu sou um mundo? Você pode estar passando por uma situação difícil que, se eu vier com uma comunicação agressiva, eu posso estragar você. Então, entende que a vida é bela? Então, por que a gente não ser o melhor hoje? Ah, vou pensar em ser o melhor amanhã. Não, amanhã. Seja hoje. Pense nisso. Poxa, eu vou dar minhas considerações, Luiz, e o entrevistado sempre encerra sempre os episódios desse podcast, tá certo? Não, primeiro, assim, gratidão pela sua presença. Seu formato é bacana, né?
A gente vê que você é prática, simples, objetivo. Você não fica, Não. né, pá, né, bem. E a forma como você transmite o conhecimento. É bom ouvir você. Ai, Né? A gente fico vê, feliz. você fala, fizemos o queima-roupa, tipo, Foi. o feedback simulado, né, Tiago? E aí, o que é que acontece? José. Como é bom ter pessoas assim, que no final é isso. As empresas não são feitas de paredes, são feitas de pessoas e pessoas para pessoas. Seja um supermercado, seja uma boutique, né? Qualquer. Elas vão atender pessoas como eu, você, o Luiz, Isso, né? A exatamente. Cidinha, a Isso. Vitória. Então, assim, Morgana, primeiro, gratidão. É um episódio extremamente de direcionamento educativo, de profissionalismo. A pessoa que quiser entender como é o universo, é uma coisa assim, que hoje não se chega no consenso. Mas o ser humano, Dom Casmurro, de certa vez eu disse, né? Que o melhor do Brasil é o brasileiro. Se formos personalizar, o melhor ainda da criação é o ser humano. Então, quero aqui agradecer de coração por você ter vindo, tá ok? Muito obrigado, Morgana, por ter vindo aqui na Escola do Varejo falar sobre esse tema tão Isso. solicitado, né, no mundo, sobre liderança, sobre cuidar de pessoas, Isso. né, que o principal ativo de uma empresa é pessoas. Uhum. E sem pessoas, uma empresa não vai chegar a lugar nenhum, e você sabe melhor do que nós, né, que estamos aqui sobre isso. Que venha mais vezes falar sobre outros temas de liderança, Sim, né? sim, sim. Fica à vontade, e a Escola do Varejo está aqui para o que você precisar também. E você siga o nosso canal. Agora, as considerações finais, esteja à vontade. Então, o sentimento realmente é de gratidão, né? Eu, quando fui convidada, fiquei muito feliz. Porque é um mundo que eu vivo e que eu gosto tanto. Então, por que não contribuir? Então, conhecimento compartilhado, ele não é nada. Então, assim, eu fico muito feliz, né? Eu desejo todo sucesso, né? Que possam realmente vir vários profissionais, né? Que tem muita gente boa aí no mercado, tão boa quanto a mim. Então, assim, sucesso para vocês. Espero voltar mais vezes. Amei, 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 amei. Gostei demais. E eu espero que vocês atinjam, assim, muitos números. E que bom que eu passei por aqui, não é verdade? Que eu estive aqui com vocês. Obrigada de verdade. Nós agradecemos e nós sempre encerramos com uma frase. Eu tinha uma frase para dizer, mas a entrevista muda tudo. Sim. Né? E aí, de todo termo de podcast, a gente encerra com a frase. Eu vou encerrar uma frase em homenagem a você, tá ok? De um grande filósofo da atualidade, tá? Então, eu encerro com a frase de Mário Sérgio Cortella. Um verdadeiro líder elogia em público e corrige em particular. Escola do Varejo, o primeiro podcast de Alagoas em varejo. Siga o nosso canal. Até a Valeu, próxima. pessoal.